paz de Jesus seja sempre aquele refrigério para os nossos corações diante de tantas lutas que temos que empreender na nossa jornada, e que, se nós visualizarmos em Jesus o porto seguro, mesmo que tenhamos tempestade na nossa jornada, mas sabemos que o porto nos espera e nos abraça com tamanho amor e carinho que valerá a pena toda a dificuldade da jornada que empreendermos. Jesus, como nos alerta os benfeitores espirituais, é o nosso guia e modelo. Todas as nossas atividades e aspirações devem ser direcionadas para Ele, porque Jesus não veio trazer uma orientação, Ele veio vivenciar uma forma de educar. É o maior pedagogo que aportou à Terra, porque Jesus não se limitava a falar de uma doutrina nova. Ele exemplificou todos os ensinamentos, desde dar a face esquerda quando alguém lhe bata na direita, como perdoar os inimigos, orar a Deus por aqueles que injuriam, caluniam e desejam o nosso mal. Todos os ensinamentos compostos pelos 4 evangelistas, ele representou para nós, como a dizer, não é fácil, mas não é impossível. Emmanuel nos fala que trilharmos no Evangelho, no início, é muito fácil. Manter-se na trilha é dificultoso. Chegar ao final é crucificar-se. E nós temos que entender que essa crucificação não foi a mesma forma como o Mestre passou pelo aquele momento trágico do Gólgota. É crucificar os nossos desejos íntimos, nossos interesses pessoais, na busca dos nossos interesses espirituais. Somos espíritos ainda na matéria, mas não quer dizer que somos da matéria. Nós somos espíritos numa experiência física. E mesmo que a contragosto de muitos de nós, teremos que desencarnar um dia. E nessa desencarnação, nesse retorno ao plano espiritual, nós entenderemos que aqui é a escola bendita, aonde a cada dia nós vamos provando, experienciando aquilo que o Evangelho nos oferece para a nossa educação moral e espiritual. Embora o estudo e a prática do Evangelho também me habilite para uma vida no mundo material. Jesus nos alerta que nós devemos manter os pés sobre a terra, mas o coração voltado para os faros celestiais. Ou seja, a gente não pode renegar a vida material como sendo algo de menor importância e não vou mais dar valor às coisas materiais. Não é essa a orientação do Evangelho. Mas não podemos também dedicar todas as nossas forças, as nossas energias para as conquistas materiais. Por quê? Porque nós não teremos aonde levar as conquistas materiais no retorno ao plano espiritual. Para o plano espiritual nós levaremos aquilo que somos, não aquilo que temos. Nessa dificuldade entre ter e ser, que é uma coisa que ainda para a gente é muito difícil desse entendimento, nós trouxemos para o estudo da noite de hoje algo que eu julgo de grande ensinamento para todos nós, que é a estrada de Damasco. Aquela representação da passagem de Saulo por toda a sua experiência até a estrada de Damasco. Não vamos falar sobre a vida de Paulo de Tarso. Nós vamos falar de Saulo de Tarso, que antecede a experiência da entrada na estrada de Damasco, para exemplificar o quão difícil para nós de entendermos as orientações e a proposta do Cristo para nossas vidas. Esse exemplo que nós vamos estudar hoje, ele vai nos pontuar dificuldades que todos nós temos na nossa vida cotidiana. Porque a figura de Saulo de Tarso, quem teve a oportunidade de se deliciar nas páginas de Paulo Estevão, que é a história do cristianismo nascente, na interpretação de Emmanuel, nosso benfeitor, nós vamos buscar muita relação ao que está em Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento,
aonde o evangelista Lucas relata a passagem de diversos discípulos do Mestre após o momento em que o Cristo expirou na cruz, ressuscitou no terceiro dia, como havia prometido, esteve junto com os discípulos por 40 dias e no Pentecoste ele subiu aos céus, retornando ao plano espiritual, de onde ainda busca nos orientar, nos amparar e nos esclarecer. Atos dos Apóstolos tem uma forma muito sucinta de falar da figura de Saulo de Tarso, mas a gente costuma dizer que Atos dos Apóstolos é a narrativa do evangelista, Paulo Estevão é o making of do Atos dos Apóstolos, onde Emmanuel traz relatos com bastante cor, né, as atitudes. Só para citar como exemplo, em Atos dos Apóstolos é escrito assim: e Paulo, chegando a Cencreia, rapou a cabeça. E o evangelista continua falando sobre os outros assuntos de Paulo na Cencreia. Mas por que Paulo chegou na Cencreia e rapou a cabeça? Aí Emmanuel vem esclarecer. Depois de passar por diversas dificuldades no caminho para Cencreia, aonde ele novamente foi açoitado, apanhou muito, mas quando chega em Cencreia, ele sente uma saudade absurda de Abigail, que a gente vai lembrar daqui a pouco quem foi Abigail na vida de Paulo. E ele, naquela saudade intensa de Abigail, ele renovando o seu voto de fidelidade ao amor que ele tem por Abigail, raspou a cabeça. Então aí tem uma informação que explica por que ele raspou a cabeça ao estar em Cencreia, porque era a renovação do voto de fidelidade. Naquela época não tinha aliança, não tinha anel, era a palavra do homem ser fiel à sua amada e a sua amada ao seu homem. Então as atitudes que estão no Atos dos Apóstolos, Emmanuel vem trazer com mais riqueza de detalhes para todos nós. E ele começa a sua narrativa falando, antes de começar a falar de Saulo, ele fala de um jovem hebreu na cidade de Corinto. Corinto era uma das cidades mais suntuosas da Grécia, onde havia uma colônia judaica, hebraica, muito forte lá também. E nessa colônia em Corinto, Emmanuel relata que na estrada de Corinto, que eram de mármore róseo, as esquinas dessas ruas eram de uma beleza que transcendia a própria riqueza de Roma. É interessante que as palavras de Emmanuel têm uma conotação histórica que foram sendo comprovadas, às vezes, muitas décadas depois. Na década de 60, Paulo Estevão é de 1939. Na década de 60, um grupo de historiadores e arqueólogos descobriram prenúncios da cidade de Corinto, lá na Grécia. E o que tinha nas calçadas de Corinto? Mármore róseo. Então Emmanuel veio trazer uma informação que a ciência depois comprovou, mas que não havia a menor possibilidade desse conhecimento no século XX, mas Emmanuel já tinha esse conhecimento em nível espiritual. E ele fala da figura de Yoshedeb Ben Jared. Era um judeu, já um senhor, sexagenário, que transitava pela rua, que ele ia ao encontro da autoridade romana, que convocava todos aqueles que se sentissem oprimidos ou enganados nas suas posses, que fosse lá reclamar alguma coisa ao procurador romano. Antes de ele sair de casa, ele fala com os dois filhos, com Gesiel e com Abigail. Teve uma notícia de que o procurador aceita as nossas reclamações, então eu vou lá reclamar. Por quê? Porque no ano anterior o procurador tinha uma quinta ao lado das terras de Yoshedeb. E ele viu que tinha um pomar muito bonito, simplesmente ele foi lá, desapropriou, falou que essa terra agora é minha, não é mais tua, e Yoshedeb foi querer contestar, e nessa contestação ele foi muito humilhado, levando até a sua esposa ao desencarne pela dor, pela angústia, pela tristeza. E ele se julgava com direito de ir lá reclamar a posse dessa terra que ele havia perdido. E ao passar pela estrada, em direção ao palácio do procurador, vinha um grupo de 5 soldados romanos.
E Yoshedeb olhou ao longe e falou, bom, o que eu faço? Passo e saúdo os romanos ou não falo nada? Porque da outra vez que eu passei e não falei nada, eu levei uma bufetada. Então agora o que eu faço? É melhor falar. Quando vem chegando perto dos 5 romanos, Yoshedeb para, curva a cabeça, salve legionários de César. Aí o soldado falou, petulante que tu és, sendo um hebreu, vim dirigir as palavras a nós, digno romano? Não tem vergonha? Esbofetei Yoshedeb. Então ele apanhou por falar e apanhou por não falar também. E aí o sangue saindo da sua boca, ele foi mais humilhado ainda em direção ao procurador, e lá chegando, o procurador disse que aqueles que querem reclamar alguma posse que foi tomada indevidamente para o lado esquerdo, aqueles que querem reclamar sobre tratamento indevido de algum soldado romano para o lado direito. E aí ele falou para cá, o torcedor errado, eu vou, que eu sou no mesmo caso. Tanto fui humilhado como fui, vilipendiado nos meus direitos. Mas ele julgou que a terra era mais importante do que a humilhação sofrida. E ele foi para o lado esquerdo. No meio do atendimento, aí o procurador falou, nesses que estão do lado esquerdo, até o que já tinham já acabaram de perder, não tem mais. Apenas deixarei que saiam daqui para retirar seus pertences, porque tomarei posse das terras que injustamente reclamam, porque Roma é dona do mundo. Eu, como procurador, eu tenho o direito de destituir a posse de vocês. E Yoshedeb entrou em desespero, que ele foi reclamar o retorno à posse da terra, e ele perdeu tudo o que ele ainda tinha. E volta para casa numa humilhação tamanha, e no caminho, chegando até a sua herdade, ele olha a plantação de milho do procurador, exuberante, verde, bonita, o sol inclemente, e ele se julga humilhado pelo procurador. E o que ele faz? Ele taca fogo naquela plantação. Calor abrasivo, sem vento, a chama cresceu e foi herdade adentro. Gesiel, vendo o desespero dos servos do procurador, também se embrenha no combate às chamas, querendo apagar. Um dos escravos do procurador era muito seu amigo, sempre conversavam sobre Deus e sua lei, e Gesiel, naquele desespero, conseguiu ajudar a diminuir o prejuízo, porém o seu amigo, muito intoxicado pela fumaça, veio a falecer. E Gesiel chorou amarguradamente a morte do amigo. Quando o procurador tomou conhecimento daquele fato, já tratou de prender Gesiel, porque ele, sendo hebreu, de quem o procurador tinha tomado uma parte da terra, certamente estaria envolvido naquele fogo. E um dos servos fala assim, não foi Gesiel não, foi Yoshedeb, o pai dele, eu vi ele tacando fogo. E aí foram presos Yoshedeb, Gesiel e Abigail. No tribunal instituído pelo procurador romano, já foi de imediato determinado que Yoshedeb levasse 30 bastonadas. Bastonada é bastão, é aquele um pedaço de pau, normalmente de 2 metros, que eram dados com violência nas costas do supliciado. Yoshedeb, já um homem septuagenário, em função daquele espancamento, começou a expelir sangue, desencarnando na frente dos 2 filhos, sem nada poderem fazer. Gesiel, um jovem de 25 anos, forte, exuberante, extremamente amoroso, ele se abraça ao cadáver do pai em choro e pede a Jeová que receba seu pai, mesmo diante das suas atitudes indevidas, mas no seu reino de glória e de perdão. E ao verem Gesiel abraçado a Yoshedeb, os soldados amarram num poste e o procurador manda que lhe dê 30 chibatadas. E Abigail, chorosa, uma jovem de 17 a 18 anos, Abigail se abraça com o irmão para que ele não fosse espancado, é retirada de forma abrupta e expulsam ela daquela cena, porque nada com ela seria feito. E ela, não querendo sair, mas foi colocada na rua pelos soldados romanos, e Gesiel, após as 30 chibatadas, foi condenado às galés. Galés eram aqueles barcos romanos, onde eram impulsionados pelo remo dos escravos.
era um trabalho duro, muito estafante, porque não existia ali nenhum tipo de princípio de cuidado, de sociabilidade. Os escravos, eles trabalhavam cerca de 12 a 16 horas no remo, uma alimentação muito insuficiente, a água era de péssima qualidade, então era muito comum que com 1 ano de condenação às galés, muitos morriam pelas faltas de condições necessárias. Gesiel foi para as galés, mas sempre foi aquele rapaz amoroso, cordato, confiante de que tudo o que acontece em nossa existência, a vontade de Deus é soberana. Não há nada que possa surgir na minha vida sem que haja a presciência de Deus. É por isso que a gente entende, à luz da doutrina espírita, que não existe o acaso. Eu acho interessante que o espírita fala assim, não, estava tudo bem, do nada. Não existe do nada. O do nada é o acaso, e o acaso é a negação de um dos atributos de Deus, que é a onisciência. Se Deus sabe tudo, não existe acaso, e não existe do nada. O que nós podemos falar é o seguinte, sem que eu compreendesse aconteceu isso, aí é fato, aí é verdade. Agora, do nada, sem querer, ou a coincidência, isso não se coaduna com os atributos que Kardec coloca na pergunta número 16 do Livro dos Espíritos, sobre os atributos da divindade. Então, Gesiel, confiante de que Deus tudo sabe, tudo pode e tudo permite para o nosso aprendizado ou para o nosso engrandecimento. Ele continuou na sua fidelidade, porque ter fé não é ter crença. Crença é uma coisa, fé é outra. Fé vem de fidelidade, de ser fiel. Vocês já viram alguns carros que colocam assim, Deus é fiel? Não está escrito? Isso é sombra de dúvida. O problema é se eu sou fiel a Deus, aos seus conceitos, se eu tenho fidelidade a Deus. Essa é a grande dificuldade nossa, enquanto seres ainda encarnados num processo de evolução normal. Então Gesiel sabia, e a fé dele era inabalável na bondade infinita de Deus, e ele, durante o período que ficou preso, um dos portos que o navio parou, embarcou um tribuno romano de muito reconhecimento, tinha inclusive na sua túnica o símbolo da águia, denotando que era um homem de grande conhecimento e de grande poder junto a César. E o tribuno embarcou no barco, nesse navio, e já com 2 meses de viagem ele contraiu uma doença contagiosa, muito forte, onde o corpo ficava repleto de pústulas, de feridas, e nenhum marinheiro queria cuidar do tribuno. Então o que fez o comandante? Pega um dos escravos. O único que tinha ainda umas condições razoáveis de saúde era Gesiel, um jovem de 25 anos, atlético, quando em liberdade, suportou, de certa forma, bem aqueles castigos todos. E Gesiel foi cuidar do tribuno, que durante 1 mês ardeu de febre à beira da morte. E Gesiel, com seu zelo total, cuidava daquele tribuno que ele nunca tinha visto à sua frente, como se fosse um irmão do coração. Num período final de 1 mês, o tribuno não sucumbiu à peste, conseguiu recobrar a lucidez, e ele então fala para o comandante, não é justo que esse homem continue cativo. E o comandante falou, mas eu não posso libertar, não tenho autoridade. Ele foi preso por ordem de César. Só que Gesiel também contrai a mesma peste que o tribuno contraiu. E aí o tribuno então pede ao comandante que faça o seguinte, deem nas suas anotações ele como morto. Mas ao invés de jogar o seu corpo nas águas, como é comum, coloque num pequeno barco, estamos próximos à praia, ele certamente será amparado por alguém. E ele pergunta a Gesiel, qual é o teu nome? E ele responde, Gesiel ben Jared. Aí ele falou assim, falas por acaso o hebraico? Estamos à margem do Mediterrâneo, e essas águas chegam próximo a Jerusalém. Então Gesiel fala, é a minha língua materna, nenhuma dificuldade terei de me expressar. E o tribuno pede a ele, caso sobrevivas, o que eu não acredito, muda de nome, para que não comprometa o comandante e nem a mim.
E Gesiel, já conturbado pela febre, não observou muito bem essa informação, foi colocada num barco e o barco mansamente chegou até a margem, sendo lá amparado por senhoras lavadeiras, amorosas, que fazem o que Gesiel leva ele para a casa do caminho, erguido em Jerusalém pelos discípulos de Jesus para amparar os filhos do Calvário, aonde Pedro, sempre colocando para os seus amigos que a porta da casa do caminho não deveria se fechar para nenhum necessitado. Nós, enquanto espíritas, cada casa que nós representamos tem uma pálida imagem da casa do caminho como representatividade da nossa tarefa espiritual. Porque a nossa casa física, ela é fechada, tem necessidade de grades, por diversos fatores. Mas a casa espiritual está permanentemente aberta para receber aqueles que necessitam de um amparo, de um conforto, de um cuidado especial. Então, Gesiel foi acolhido naquela casa, teve febre durante uma semana, febre remitente. Pedro se desvelou a sua cabeceira dia e noite, a ponto de considerá-lo como um filho espiritual. Tamanho era o afeto, o carinho que Pedro desenvolveu por aquele jovem hebreu, que ele não sabia o nome. E quando Gesiel começa a dar sinal de recuperação, ele conta a sua história dolorosa para Pedro. E Pedro diz: então é necessário que realmente troques o teu nome, para que você não coloque em risco nem o comandante, nem o tribuno, que lhe foi o benfeitor dessa situação. Então, Gesiel diz que lá em Corinto, o nome dele em grego seria Estevão. E passou então ele a apresentar-se como Estevão e não mais como Gesiel, não esquecendo o seu passado, mas por necessidade assumindo uma nova personalidade. E é esse Estevão que é o ponto de confluência com a figura de Saulo de Tarso. Nesse mesmo livro de Emmanuel, ele fala que Paulo de Tarso, nos seus 30 anos, no vigor da mocidade, representando o que era de melhor da raça hebraica, a esperança de todo o povo de Israel, pela sua inteligência apurada, pelo seu verbo inflamado na defesa de Moisés, Saulo, ele representava as aspirações do Sinédrio. E quem sabe, um dia chegar ao sumo sacerdócio, representando o topo da linhagem hebraica diante do seu povo. Era Saulo. Mas Saulo, ele tinha um verbo tão inflamado para defender Moisés, mas ele também tinha um respeito muito grande pela águia romana, porque ele era cidadão de 3 nacionalidades. Seu nome em hebraico, Saul, em grego, Saulo, e em romano, porque ele era romano por aquisição de título, como hoje muita gente faz, vai para os Estados Unidos, né? Compra a cidadania americana através do Green Card, né? E lá pode até trocar de nome se quiser, porque a legislação americana permite. Mas Paulo era o nome dele em romano, Saulo em grego e Saul em hebraico. Então era um cidadão de 3 nacionalidades. Altamente culto, falava o grego na sua forma mais elitista possível. Por quê? Porque naquela época existiam apenas 2 universidades no mundo. 2. Não era o FRJ e nem a PUC. Não era. Só 2 universidades. Uma na cidade de Alexandria, no Egito, e a outra em Tarso, cidade natal de Saulo. Mas devido a determinadas perseguições políticas, muitos mestres da Alexandria migraram para Tarso e formaram lá um conceito filosófico de maior elevação, aonde Saulo estudou com os grandes mestres da cultura grega. Por isso, o seu grego tão refinado. A tal ponto, Paulo falava um grego tão refinado que a única carta que ele escreveu de próprio punho, que é a carta aos Hebreus, os historiadores dizem que não era dele, porque era um grego muito
muito de alto nível, porque Paulo falava o grego da elite como falava o grego koiné, que era o grego comercial, aquele mais ou menos nós vai, nós foi, que a gente tenta falar mediante aqueles que podem nos entender naquela dificuldade da comunicação. Ou então, para aqueles que já trabalharam no Cais do Porto, lembra que aquele inglês arrastado do Cais do Porto, que todo estivador fala, e ele consegue se fazer entender para os estrangeiros. Então Paulo tinha ele versava bem entre o grego elitista da elite e o grego koiné. Saulo conhece as peripécias dos irmãos da Igreja do Caminho e percebe que aqueles homens recebiam naquela casa, que ficava à beira da estrada de Jope, a escória do povo hebreu. Por que esse termo escória? Moisés diz, lá em Êxodo, que Jeová precisa de braços fortes para defender Israel. Todo aquele que era desprovido de qualquer possibilidade física, pela idade ou por deficiência física ou mental, era alijado da sociedade, não tinha direito de receber os benefícios da sociedade. Ou seja, os idosos, os doentes, as crianças, se viver, é problema deles, se morrer não faz falta. Não tinha nenhuma preocupação de uma assistência social para os velhos, as viúvas e os órfãos. Na sociedade da terra, da época, não tinha essa preocupação. Na Grécia, inclusive, era comum que a mulher, ao dar à luz um filho, caso ele tivesse qualquer defeito físico, era jogada no sarjeta, era recém-nascido, era jogado. E não havia nenhum sentimento de culpabilidade para isso, simplesmente não prestava. Deu errado, a forma estava ruim, então veio com defeito, descarta. Para o povo grego era comum isso, como para o povo hebreu também, que eles associavam muitas culturas dos povos daquela região, daquela época. Então, quando Pedro, após Jesus retornar ao plano espiritual, que Pedro volta para Cafarnaum, para sua casa, e vai à sua lida diária de pescador, ele, em determinada noite, ele olhando o mar do Tiberíades, tranquilo, ele lembra, evidentemente, do Mestre. E lembra daquela passagem em que a noite estava um pouco tempestuosa e vê ao longe uma silhueta estranha, e eles julgam ser algo fantasmagórico. E aí olha, mas Pedro fala assim, o que é aquilo? É um fantasma? Aí o outro fala assim, olha Pedro, eu não sei o que é não, mas está esquisito, tá. À noite, né, pescando, e Pedro olha e fala assim, é o mestre que vem pelas águas, andando pelas águas. Aí o André fala assim, eu acho que Jesus vai vir andando pela água, Pedro. Ah, pode, Jesus pode tudo, cara. Olha só, quer ver? Ó, Senhor, se fores tu, o mestre, manda que eu vá ter contigo. Aí Jesus falou para ele, vem Pedro, não temas, sou eu. Pedro olha, sabe, João? Tira o pé do barco, bota lá na água, assim. A água estava dura o negócio. Um pé foi, ele tirou o outro também. E foi, né, titubeando na sua caminhada, e Jesus parado de mão estendida. Aí Pedro pensou assim, mas se não for Jesus? Começou a afundar. Por quê? Porque a fé arrefeceu, diminuiu a fé, nos dando um ensinamento profundo, que diante das dificuldades que a vida nos oferece, a fé nos dá uma base sólida para encarar a dificuldade e superá-las. Agora, quando a minha fé vacila, aí a água vira água. E aí Pedro grita, mestre, eis que pereço. Jesus estende a mão para Pedro, a dizer, sempre estarei aqui. Levanta Pedro e fala, homens de pouca fé, até quando vos suportarei? E interessante que quando Jesus fala, vos suportarei, não é suportar de aturar, que nem a gente imagina, não, é dar suporte, é apoiar-nos. Jesus está sempre disposto a nos estender a mão para nos apoiar nas nossas dificuldades. Porque diz um ditado muito antigo, popular, que barriga cheia, goiaba tem bicho. Não é assim?
Agora, quando está com fome, tu nem abre a goiaba, porque se tiver bicho, vai ela, e bicho de goiaba é goiaba. Eu aprendi assim quando era criança, não era? Quem teve a oportunidade de morder um bicho de goiaba vai saber que tem gostinho de goiaba. Pode ter certeza, não fica com nojinho não. Tá? Então, Pedro, naquele momento, ele recebeu de Jesus aquele suporte necessário que ele estende para todos nós, não só para Pedro. E Pedro estava sentado lá na praia de Cafarnaum, lembrando dessa cena que muito tocou seu coração. E aí Pedro virou para André e falou assim: André, a gente está errado. Mas como, André? Pedro, está errado. Jesus, ele nos legou os órfãos do Calvário. E nós estamos aqui na nossa vidinha normal. Porque há relatos da sogra de Pedro, né, que Jesus curou. Teve até gente que diz que ele negou que Jesus curou a sogra dele. Sabe? Eu não acredito nisso não. Mas dizem, antes de curar a sogra, né? A minha é excepcional. A minha merece. A minha mulher está aqui, filmando, depois bota para a sogra, tá ruim, né? Não faz mais pudinho de pão para mim, já. Então tem que tratar bem. Mas aí Pedro fala assim: André, vou vender tudo que é meu. Meu barco, a minha casa, e vou para Jerusalém. Mas por que Jerusalém, Pedro? Lá que o mestre nos deu o maior ensinamento da sua missão. Quando no alto da cruz, André, ele pede a Deus que nos perdoe, não nos impute aquela ação, aquele sofrimento que lhe causamos. Aí André falou: bom, se tu vai, eu vou também, tá, meu irmão? Porque não consta no Evangelho, nem na história, nem em Emmanuel, de que Pedro tivesse filhos. Ele tinha esposa e sogra, consta lá, mas filhos não há relato. E assim André e Pedro, que eram irmãos, fizeram, venderam tudo. Quando João e Tiago Maior, que era considerado Boanerges, ou filhos do trovão, como Jesus os chamavam os dois irmãos, também largaram tudo, largaram Salomé, que é a mãe, e foram com Pedro e André para Jerusalém. Com as economias que eles arrecadaram da venda das suas propriedades, eles compraram um galpão, uma casa de madeira, que ficou denominada como Casa do Caminho. Por isso, com a finalidade de abrigar todos aqueles que necessitavam de um socorro material, físico, além, claro, do amparo espiritual através do Evangelho. Então, por isso que ficou instituída a Casa do Caminho, aonde Pedro, André, Tiago, João e Felipe faziam as suas ações beneméritas de cunho social cristão. E quando Estevão chegou lá, doente, foi cuidado por Pedro, amparado, e recobrou a consciência e mudou o seu nome de Gesiel para Estevão, ele começou a falar para Pedro que ansiava pela vinda do Messias, porque ele sabia que pelas Escrituras estava na época do Messias estar na terra. E Pedro fala: o Messias já veio. Cristo é a simbologia grega para Messias. O povo hebreu falava Mexiá, ou Messias, o enviado, o ungido, o abençoado, o Filho de Deus. Então, aí quando Pedro fala para Gesiel que o Messias já tinha vindo, ele bebe as informações de Pedro com tamanha avidez, e Pedro, Emmanuel relata, entrega a Estevão as anotações de Mateus. Isso no ano de 34. As anotações de Mateus, aonde Estevão devora e se apaixona pela figura do Mestre diante do Sermão da Montanha, que são as bem-aventuranças. Então, ele começou a desenvolver as suas possibilidades mediúnicas, relatando para todos aqueles sofredores, igual nós somos aqui, as bem-aventuranças que Jesus nos promete. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão o céu. Bem-aventurados aqueles que sofrem, que choram, que serão consolados. As bem-aventuranças é um cântico de amor que Jesus trouxe da espiritualidade para as nossas mazelas, para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, que nem sempre são físicas, às vezes morais e espirituais, que a gente guarda nos carinhos do nosso coração e só tem coragem de relatar essas dores para Jesus. No meu caso, eu busco Maria de Nazaré, que é a nossa Mãe Santíssima. Então a ela eu entrego as maiores dores da minha alma, porque ela conhece e ela sabe como me ajudar. Então,
Pedro utilizava os momentos, depois de cuidar e de zelar pela saúde daqueles que ali estavam, ele pregava o Evangelho e pedia a Estevão que também verbalizasse. O nobre Saulo de Tarso, representante da elite do povo hebreu, tendo como seu preceptor Gamaliel, um sábio das Escrituras Sagradas, Saulo toma conhecimento de que o burburinho de que tem um novo orador na casa do caminho, lá onde ficam os mendigos e as escórias humanas, naqueles homens lá do caminho, e Saulo resolve ir junto com Sadoc e ver o que se passava lá. Todos nós temos um projeto para a nossa existência, concorda? Ninguém reencarna assim, como uma interrogação, eu não sei o que vou fazer. A gente pode não lembrar com riqueza de detalhe, mas tem aquele ímpeto, que são as nossas tendências, seja do lado profissional, do lado sentimental, como também do lado religioso. Se nós estamos matriculados numa casa espírita, invariavelmente nós temos o concurso da mediunidade como sendo um atributo de uma oportunidade de resgate milenar dos erros cometidos. E Jesus, ao retornar ao plano espiritual, ele fala o que para os discípulos? Ide 2 a 2 e anunciai o meu Evangelho a toda a terra. Só que os discípulos entenderam que anunciar o Evangelho a toda a terra é onde houvesse algum hebreu que pudesse receber as orientações. Mas a visão do mestre jamais foi exclusivista. O Evangelho é inclusivo e não de exclusão. Então, Jesus sabia que teria que ter alguém que pudesse transitar entre o lado do povo hebreu e o lado dos gentios. E quem era, vocês acham que era o escolhido para essa tarefa? Bingo, Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele representava o pensamento do povo hebreu. Porque Jesus fala o quê? Não vim destruir a lei, antes dar cumprimento. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Se ele não veio destruir a lei, aquilo que Moisés falou, ele veio dar um novo entendimento. Tanto que o sacerdote pergunta a Jesus: qual o maior mandamento? O que devo fazer para conquistar a vida eterna? Aí Jesus fala: o que está escrito na lei? Como leis? O importante não é o que está escrito, é como você interpreta aquilo que está escrito. É a nossa grande dificuldade em relação ao Evangelho de Jesus. Porque no Evangelho de Jesus a gente observa a letra. E Jesus assevera para a gente, a letra mata, e o Espírito vivifica. Então temos que tirar o véu da letra, que é o que a doutrina espírita favorece a todos nós, porque como Kardec diz, Moisés era a porta, Moisés era a porta, Jesus o caminho, e a doutrina espírita é a chave. Apenas com a chave da doutrina espírita fica mais fácil de você entender as palavras de Jesus. Então Jesus tinha como propósito que Saulo se juntasse aos irmãos do caminho para que, unido a Estevão, pudesse divulgar o Evangelho de uma forma que a humanidade jamais teria condições de recusar. Só que Saulo era movido por um fator que nós, graças a Deus, não temos, que é o orgulho. Todos nós já estamos, destituídos desse sentimento, porque nós somos espíritas conscientes, aprendemos que temos que ser fraternos, amorosos. Então, quem é orgulhoso não tem nada disso, A gente, graças a Deus, não tem. É o nosso desejo, é o nosso objetivo, alcançarmos essa meta, Não quer dizer que vai ser nessa existência, não. Mas vai, um dia vai. Então, Saulo foi até a igreja do caminho para conhecer quem era esse homem que falava tantas maravilhas de um nazareno que morreu na cruz, condenado pelo Sinédrio, entre 2 ladrões. Ah, que isso! E quando Saulo chega na igreja do caminho, Estevão está no seu discurso inflamado, mostrando, fazendo a correlação do que Moisés predisse sobre o Messias e o que Jesus exemplificou para o Messias, para ser o Messias. Porque Moisés diz, como também Isaías, Oséias e Jeremias, que só o Messias teria condições de dar vista cego.
curar paralíticos, limpar leprosos e ressuscitar mortos. Vocês conhecem alguém que fez isso? Só ele. Só ele. Porque ele diz que ele sabe quem é o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai através das minhas obras. São as palavras de Jesus. Então o Sinédrio sabia que Jesus tinha tido essa situação de curar, e cometeu o absurdo. Sabe qual foi o maior absurdo para o Sinédrio que Jesus realizou? Ressuscitou Lázaro. Foi o maior absurdo. Por quê? Porque era a exemplificação pública de que ele era o Messias. Porque Isaías fala, apenas aquele ungido do Senhor pode tirar das trevas da morte o Filho de Deus. E Lázaro saiu do túmulo por ordem de Jesus. Então era inclusive o conluio entre os sinédrios de matar Lázaro. Por quê? Porque se não há prova, não tem crime. Se matar Lázaro, não ressuscitou nada não, era mentira dele, viu? Lázaro está mortinho lá. Mas aí ficaram com medo da revolta do povo e esperaram uma outra oportunidade que veio depois, na quinta-feira antes da Páscoa, né? Que a gente já conhece a história toda. Quando Saulo chega lá e vê Estevão naquele pronunciamento amoroso e intenso sobre Jesus, ele, ao invés de se quedar diante da realidade dos fatos, ele permite que aquele sentimento que nós não temos mais, que é o orgulho, aflorasse e interpelasse Estevão. Porque Saulo era conhecido pela notoriedade do debate. Ele ganhava no Sinédrio todos os debates, além do grande conhecimento que ele tinha, mas pela veemência da sua palavra. E Estevão, quando ele começou a falar, a vociferar, Estevão se calou. E fez o quê? Entrou em prece. Igualzinho a gente quando está discutindo, né, com alguém. Né? Quando está discutindo com alguém, não, vou entrar em prece. Aí eu termino assim, tá certo, amor? Né? Porque a gente sabe que a gente não vai ganhar a discussão. Então a gente entra em prece para poder compreender. Não foi o que Saulo entendeu. Ele entendeu que Estevão estava querendo humilhá-lo a não querer debater sobre o assunto. E Estevão diz para ele que o Cristo me ensinou a amar a todos. Aí complicou mais a vida ainda para Saulo. Saulo sai de lá desarvorado, chega no Sinédrio e pede permissão para acabar com aquele hebreu que ousou colocar aquele Jesus que morreu na cruz acima de Moisés. E todos blasfêmios, aquela coisa toda, igual a gente, é mentira, não é espírito nada, ele está falando da ideia dele. Né? Porque quando alguém traz uma ideia nova dentro da casa espírita, que serve para tocar o nosso coração, não o nosso intelecto, é tocar o nosso coração, a gente diz logo que é mistificação. Ah, não, isso é mistificação. O mentor vai falar através de Evaldo? Ah, brincadeira. Né? A gente logo tenta desmistificar aquela palavra que vem nos esclarecer. Porque Jesus nos alerta, esclareça-te com a verdade que ela te libertará das trevas e da ignorância. Então Estevão se calou, Saulo começou o processo de perseguição para Estevão. E ele chega, então, Saulo, ele vai até a um vinhedo que tinha na estrada de Jope, né? Hoje é na Turquia, e lá ele tinha uma namorada. Quem é a namorada de Abigail. A doce Abigail, aquela que representava a beleza do povo hebreu, junto com a suavidade do espírito esclarecido. E Abigail, quando recebe Saulo na sua casa, na casa de Zacarias, que foi quem amparou ela depois daquele trágico momento, ela quando vê Saulo chegar, ela envolve ele no seu amor, no seu carinho, e ele, inflamado, fala: hoje conheci um homem chamado Estevão, que falava de um Jesus, que absurdo, e vociferando tudo. E Abigail falava: calma o teu coração. As refregas do Sinédrio, você não deve trazer para dentro da nossa casa. Aqui é o lugar da nossa paz. Igualzinho a gente faz. Discute no trabalho. Chega em casa, chuta cachorro, briga com os filhos, reclama da comida que está quente demais, ou está muito fria, ou está muito salgada, ou não tem sal. A gente quer reclamar.
Os motivos são variados. Ao invés de a gente compreender que a nossa esposa também teve um dia de atarefada. Hoje em dia, a maioria das mulheres trabalha fora. Então, por que só eu tenho que ter um tratamento diferenciado na minha casa? Porque eu sou o homem e que eu trabalho. Não trabalho mais não, sou aposentado, mas a minha esposa trabalha. Então, a gente tem que ter o quê? Uma comunhão de tarefas hoje em dia para que represente fazer da nossa casa um lar. Não é esse o objetivo que a doutrina nos orienta? Então Saulo também, Abigail estava ensinando isso para ele. Aqui quando tu chegas, vamos transformar esse canto no nosso lar, aonde a nossa união e a nossa concórdia servirá para orarmos a Deus pela felicidade da nossa vida. E Saulo se desmanchava todo quando Abigail falava isso, sabe? É aquele brabão assim, que nem o Jorge, que chega em casa, a Lúcia faz um carinho e vira um gatinho, sabe? A gente se entrega mesmo diante do carinho amoroso da companheira, ou do companheiro, que também acontece no sentido inverso também. É raro, mas acontece, né? A gente não é muito chegado a esse negócio, não. Mas a gente vai aprender um dia. Quando a gente está lá como mulher umas 500 vezes, a gente aprende. O negócio é calma. Há salvação pra gente, Vanderlei. Então, Saulo começava, ele chegava irritado, Abigail acalmava ele. Ele chegava exaltado, Abigail apaziguava o coração dele, até que um dia, ele convoca Estevão aí ao Sinédrio. E nessa convocação, ele espera o quê? Que Estevão se dobre ao valor de Moisés. Você acha que aconteceu isso? Não. Se vocês pegarem Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo, acho que é 38, se não me engano, tem ali o discurso de Estevão no Sinédrio, onde ele calou a voz de todos os juízes do Sinédrio, que eram 72 juízes. Ele calou todos para mostrar que Jesus é o Messias tão esperado, e como estava escrito por Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas tem um coração cheio de podridão. Jesus relembra isso lá em Cafarnaum, falando na sinagoga. Então, quando Saulo vê que ele não consegue ganhar a disputa verbal com Estevão, esbofeteia Estevão de uma forma bruta, violenta, e pede ao Sinédrio a carta para a lapidação de Estevão. E era um momento de glória. É igual quando você reúne a família para falar mal de um. Você acha que você vai sobressair e todo mundo vai falar assim, fulano não presta mesmo. Olha como é que ele trouxe muito exemplo. Então era o que Saulo fez naquele momento. Ele chamou todos os hebreus justos na visão do Sinédrio para assistir o apedrejamento. E ele conseguiu uma permissão especial para que Abigail, a sua noiva, a futura esposa, ela também assistisse, porque a mulher só podia penetrar no pátio dos gentios. No pátio dos varões, mulher e nem outro que não fosse hebreu podia penetrar. Se penetrasse era condenado à morte. Mas pela estatura moral de Saulo, ele consegue que Abigail vá até lá. E quando no momento da sua glória como juiz do povo hebreu, que ele inicia a lapidação, Abigail chega e ela olha quem? No lugar de Estevão? Jezreel. E ela dá aquele grito lancinante, Jezreel, meu irmão. Aí Saulo manda parar a sentença, mas Estevão bastante ferido já, com algumas pedras acertando a sua fronte, o seu peito, o coração já arfando para buscar ainda um lampejo de vida. Saulo manda retirar Estevão dali, leva para uma sala secreta, Abigail se ajoelha, a cabeça ensanguentada do irmão, que representava todo o amor familiar. Aquele irmão que sempre a protegeu de tudo, estava ali exame, né? Pronto a desencarnar. E aí ela chorando, ela pergunta, meu irmão, o que fizemos de você? E Jezreel fala, Abigail, não se preocupe. Com a mesma força que Saulo defende Moisés, ele defenderá o Cristo. Tão logo o conheça. E olha para Saulo e fala para ele que o Senhor Jesus não lhe impute essa falta. Olha o aprendizado. Quando uma pessoa fala mal de mim, eu quero voar no pescoço dela.
Gente, eu estou falando a verdade, eu não tenho ainda condição ainda de ouvir alguém falar, sabe, me acusar, botar dedo na minha cara, e eu entrar em pé e pedir a Jesus por ele. Infelizmente eu não sou assim. Mas eu tenho que falar qual é o certo. O falar qual é o certo é uma obrigação. E eu me imponho uma reformulação nos meus atos. Porque seria fácil eu parar aqui na frente, falar, assim, de atitudes angelicais. Se vocês tiverem o mínimo de bom senso, não acreditariam em nada. Porque não é ainda uma realidade minha ainda. Né? Os espíritos dizem a Kardec que os anjos não encarnam na Terra, mas podem visitar-nos quando necessário. Então, lógico, eu sinto dizer que se alguém acha que é anjo, está enganado. Nem é mesmo. Nem é mesmo. Porque filho a gente acha que é anjo, neto tem certeza que é anjo. A gente não duvida, neto é um anjo de Deus que veio para a nossa alma, né? Para a nossa casa, mas é cascata, não é anjo não. Então, Saulo também tinha aquela dificuldade ali que Estevão ensinou a ele como faz a luz do Evangelho. Mas Saulo ainda não se recobrou daquela nova experiência que Jesus lhe prometia. Jesus lhe enviava. Passado um período, as perseguições aos cristãos foram, aos filhos da Casa do Caminho, foram acirradas por Saulo, porque ele queria acabar com aquele povo, e numa das vezes, ele perdeu a coragem de olhar para Abigail, porque ele sabia da busca dela incessante pelo irmão querido, e quando ele se reconhece como sendo o executor do irmão da sua noiva, ele rompe o noivado e não visita mais a casinha de Jope, que tinha um jardim tão florido, a parreira sempre preparada para a colheita da uva, e era o recanto dele de Abigail, embaixo das parreiras, aquele aroma das flores da parreira, e aí ele constantemente recebe recado de Zacarias que Abigail não estava bem de saúde. E numa tarde ele recebe uma carta de Zacarias, onde dizia que Abigail estava nas últimas, o seu sofrimento era muito intenso. E ele então resolve ir vê-la. E quando ele chega lá, ele vê Abigail acometida pela tuberculose, numa fase terminal já da sua jornada, e ele chora ao ver a sua amada naquele momento. E ela fala: tive essa noite um sonho maravilhoso, Gesiel veio me visitar e manda te dar um recado, que Jesus te ama muito. Aquilo para ele foi o último degrau da humilhação. Como pode aquele que ele mandou matar ainda trazer recado daquele Jesus que eu repudio, que eu renego, eu não quero para mim, eu não quero. E Abigail fala para ele: mas ele conforta o meu coração, diz que ainda essa noite virá buscar-me. Aí Saulo fala: mas não deixarei que tu vás. Aí ela fala: nem sobre tua vida tu determinas, só aquele que nos criou. E naquela madrugada Abigail entrega o corpo à terra, voltando ao plano espiritual. Saulo sai desarvorado, e quando ele toma conhecimento que ela se tornara cristão pela mão abençoada de Ananias, ele pede ao Sinédrio uma carta para prender e matar Ananias. E ele descobre, depois de tanto torturar os homens do caminho, que Ananias está em Damasco. Ele monta uma caravana com 4 amigos, pega seus camelos, e de Jerusalém até Damasco dá 5 dias de caminhada. Por que 5 dias? Porque eles não caminhavam à noite, só durante o dia. Então, pelo deserto de Dan, eram 5 dias de jornada. E Saulo já sai de Jerusalém com o coração conturbado, com aquelas visões de Estevão ensanguentado, pedindo perdão a Deus pelo Saulo, de Abigail, mesmo no momento extremo da sua dor, do seu desencarne, dizendo que Jesus o amava. Seu coração estava transtornado realmente. E quando ele vai chegando, já vislumbrando ao longe a silhueta da cidade de Damasco, o sol estava a pino, ou seja, meio-dia. Um calor absurdo. O camelo naquele passo, quase letárgico, e Saulo vê que uma luz
maior cresce à sua frente. O suficiente para ofuscar a luz do sol. Uma luz que suficiente para ofuscar a luz do sol no deserto. E ele ouve a frase tão significativa: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, assustado com aquela voz, ele diz: quem sois, Senhor? E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atordoado por aquelas informações, pelaquela luz intensa, ele cai e num choro convulsivo, ele não tenta justificar-se para o mestre, como nós muitas das vezes fazemos quando queremos justificar um erro. Eu ainda sou um espírito imperfeito, eu ainda tenho muito que aprender dentro da doutrina, afinal de contas eu ainda não sou evoluído para não errar. Saulo não fez nada disso. Ele apenas pergunta a Jesus: que queres que eu faça? A exemplificação maior da humildade em relação ao orgulhoso homem do Sinédrio. Ele não justificou nenhuma atitude sua. Ele não buscou na sua inferioridade a justificativa para tamanhos erros cometidos. Porque Saulo não mandou matar só Estevão, não. Na conta, segundo Emmanuel conta em Paulo Estevão, foram milhares de pessoas que morreram sob o guante de perseguição de Saulo de Tarso. Ele não era apenas aquele que defendia a lei de Moisés com tamanho vigor a ponto de levar o sofrimento aos seguidores do Cristo crucificado. Ele apenas não queria perder a sua autonomia como homem do Sinédrio e cidadão romano que ele era, porque o Cristo pregava o amor até os inimigos, e para ele isso era impossível de entender, como para muitos de nós. Então, quando ele ouve a palavra de Jesus e ele indo ao solo, como a dizer que todos nós, para erguermos-nos diante do Evangelho, temos que cair primeiro. Mas nós só podemos cair mediante o abandono do orgulho e do egoísmo, a vaidade, a prepotência, o eu sou, eu posso, eu tenho. Nós temos que tirar essa visão para compreendermos, como Jesus fala, todo bem emana do Pai. E nós estamos na nossa tarefa diária, dentro da casa espírita, na nossa vida profissional, dentro dos nossos lares, na escola, nós estamos tendo a oportunidade de exemplificarmos o Evangelho de Jesus. Porque falar do Evangelho é muito fácil. Haja vista que eu estou aqui. Agora, exemplificar o Evangelho, que é a minha grande dificuldade e a minha grande possibilidade diante daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Então, o que eu venho hoje aqui nessa noite propor a todos nós que estudamos um trecho da vida rica desse emissário de Jesus, que ele fala para Ananias: é o meu vaso escolhido. E o vaso, para servir como intermediário da vontade do Cristo, tem que estar recheado de humildade, de amor e boa vontade. Muita paz em nossos corações. Boa noite.